Boa tarde, segundo ano, tudo bem com vocês? Como que tá aí do outro lado? Como que tá a família de vocês? Muitas saudades. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas atividades. Nós temos duas aulas. A primeira a gente vai falar sobre atividade de português e a segunda será geografia. Então vamos começar com a de português. Nós vamos utilizar o nosso caderno, ok? Então pega lá o seu caderno, organiza o seu espaço. Nós vamos fazer uma cópia de um anúncio. Na aula passada de português, a gente fez um anúncio que falava sobre venda, né? Era para você criar um anúncio. Então, cada um foi criando um anúncio de venda de algum produto, não foi isso? Hoje nós vamos fazer um outro anúncio, nós vamos fazer a cópia de um anúncio. A professora Sara vai colocar aqui o que ela copiou, porém, eu também vou mandar uma foto desse anúncio que eu quero que vocês copiem. Então, vocês podem utilizar a foto para copiar também, ok? Então, aqui está o que eu copiei. Então, eu coloquei lá no meu caderno lá, Colégio Educate, a data de hoje, 27/4. Aí eu pulei uma linha, coloquei cópia do anúncio de 2 pontos, pulei outra linha e comecei a copiar o meu anúncio. O anúncio, ele fala sobre procura-se. E ele tem ali a foto do que a gente está procurando, né? Então, você vai colocar no seu caderno lá, procura-se, vai desenhar um quadradinho, desenhar o cachorrinho que tá lá, que eles estão procurando um cachorrinho, e as informações. Então, o nome. De quem que é esse nome? É o nome do cachorrinho. O nome do cachorrinho que eles estão procurando, que é o Lelo, né? E aí ele tá falando que quem achar, por favor, ligue o número de telefone que é para ligar e o nome com quem você vai falar. E ele fala que tem recompensa, mas ele não põe o preço, ok? Então, vocês vão copiar esse anúncio lá no caderninho de português de vocês. Lembrando que na última aula a gente já fez o anúncio de venda, né? E agora, de compra e venda, agora a gente está fazendo um anúncio de procura-se, como se você tivesse perdido algo, estivesse procurando. E as pessoas que encontrarem vão entrar em contato com vocês, ok? O importante aqui dessa cópia é que você repare bem na letrinha que você está escrevendo. Lá na cópia, todas as letrinhas estão em caixa alta. Então, você vai copiar dessa mesma forma, as letrinhas em caixa alta, ok? Beleza? Combinado? Então, essa é a nossa aula de português hoje. Capricha nessa cópia, capricha na letrinha, faz a letrinha bem bonita lá, bem caprichado, bem bonito, que eu quero ver depois, beleza? Vamos para a aula de geografia? Hoje, para a aula de geografia, vocês vão precisar de uma folha sulfite ou de uma folha de caderno grande, ok? Antes de eu explicar a atividade, eu vou explicar para vocês sobre o que a gente vai falar. Nessa aula, nós vamos falar sobre o que é um elemento natural e o que é um elemento cultural. O elemento natural, eles são as coisas que estão na paisagem de forma natural. Como assim, professora? Por exemplo, quando a gente está descendo para a praia e a gente está na serra, a gente percebe muitos elementos naturais, que são as montanhas, as árvores, os rios, né? Enfim, elementos naturais são aquilo que vem da natureza, que é natural, que nasceu, né? Mas que compõe a nossa paisagem, certo? Aí a gente tem os elementos culturais, que também compõem uma paisagem, faz parte de uma paisagem, porém não é natural, foi o homem que criou. Então, quando a gente está descendo para a praia, na serra, que eu acredito que é uma paisagem que todo mundo vê bastante, a gente vê as montanhas, que são elementos naturais, e nós temos ali a rua, a rodovia que a gente passa com o carro, que o homem construiu. Então, faz parte da paisagem, porém é um elemento cultural que o homem construiu. Outro exemplo de paisagem assim é a Muralha da China, que é muito conhecida também. Se você nunca viu, coloca lá no Google, Muralha da China. Tem uma paisagem, tem elementos culturais e tem elementos naturais. Então, os elementos naturais ali na Muralha da China tem árvores, tem montanhas. E quais são os elementos culturais? A própria muralha que foi construída pelo homem. Então, relembrando, o elemento natural é aquilo que é natural, que vem da natureza, que nasceu ali, né? O elemento cultural, ele já é construído pelo homem, né? Pelo ser humano, ok?
Então, o que nós vamos fazer na nossa atividade? Essa atividade eu gostaria que vocês guardassem junto daquela pastinha com as outras atividades que a gente fez. Então, você vai colocar lá, Colégio Educate, a data de hoje, coloque assim com a folha deitada que fica melhor. Se você não tiver folha sulfite, pode fazer numa folha de caderno, ok? Não tem problema. Então, Colégio Educate, a data de hoje. Aí você vai dobrar a sua folha para dividir ela no meio, ok? Eu dividi ela no meio e daí eu passei um tracinho para dividir. De um lado vai ficar os elementos culturais e do outro os elementos naturais. Não esqueça de pôr o seu nome lá embaixo para depois eu saber que é seu, que está bem caprichado. Então, o que vocês vão fazer? Do lado dos elementos culturais, eu gostaria que vocês desenhassem aí uma paisagem com elementos culturais. Vocês podem pesquisar na internet, fazer a cópia dessa paisagem. Vocês podem lembrar de uma paisagem que vocês já passaram. Vocês podem, enfim, vocês vão desenhar do jeitinho de vocês e escrever depois do ladinho o que é que vocês desenharam para poder saber que paisagem é essa. Lembrando que precisa ter os elementos culturais aqui, ok? Dentro dessa paisagem que você vai desenhar. Do outro lado, nós vamos desenhar os elementos naturais. Então, você pode escolher aí uma paisagem que você gosta muito, pesquisar na internet, porém, desse lado tem que ter só elementos naturais. Então, você vai desenhar de um lado os elementos naturais e do outro os elementos culturais. Elementos naturais é aquilo que vem da natureza, né? E o cultural é aquilo que o homem constrói. Então, você vai caprichar, vai desenhar, vai pintar, vai deixar bem bonitinho e vai escrever do ladinho o que é que você fez, ok? Para poder saber que paisagem é essa. Essa é a nossa atividade de hoje. Espero que vocês se divirtam com essa aula. Continuem se cuidando. Eu tenho certeza que logo estaremos juntos de novo e vai ficar tudo bem. Um abraço da Prof. Sara. Beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!